Eu já cruzei deserto, já enfrentei o vendaval, já vi a noite escura tentando me calar. Mas quando clamei teu nome, senti o teu sinal, tua mão me levantando, me chamando pra lutar. E quando a dúvida tenta me derrubar, eu lembro da cruz que mudou o meu viver, o teu sangue escrevendo um novo caminhar, me lembrando que contigo eu posso vencer. Eu sigo vivendo pela fé, firme no chão que tu me deu. Mesmo que falte tudo aqui, sei que o céu é meu. Se o mundo disser pare, eu digo não vou recuar, porque quem vive pela fé vê o impossível acontecer. O sertão da vida é duro, mas me ensina a confiar na chuva que demora, mas sempre vai chegar. O teu tempo é perfeito, nunca falhará. O teu braço poderoso nunca vai me abandonar. E quando a porta fecha sem explicação, eu dobro os joelhos pra te ouvir de novo. Tua voz me fortalece dentro do coração, me lembrando que há promessas vale mais que o ouro. Eu sigo vivendo pela fé, firme no chão que tu me deu. Mesmo que falte tudo aqui, sei que o céu é meu. Se o mundo disser pare, eu digo não vou recuar, porque quem vive pela fé vê o impossível acontecer. Se a montanha não sair do lugar, eu continuo a crer. Se o mar não se abrir na hora, eu continuo a crer. Porque a fé não vê o agora, a fé vê o que Deus fará. E eu sei, Ele vai me levantar. Eu sigo vivendo pela fé, nada vai me deter. O Deus que abriu caminho ontem, abre hoje, vai abrir outra vez. Vivendo pela fé, vivendo pela fé, até te ver, meu rei. Olá, povo abençoado de Deus, a graça e a paz, Senhor Jesus seja com todos. Começando mais uma programação aqui, Vivendo pela Fé, ao vivo com vocês. Seja bem-vindo aí, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vem comigo, vamos adorar a Deus nessa noite. Tem uma palavra para o teu coração, uma palavra lá em Gálatas, capítulo 2, hoje. Você é o meu convidado, minha convidada para estar comigo aqui nessa programação ao vivo, né? Você que vai entrando aí, deixa seu comentário, deixa aí seu pedido de oração, quero orar pela tua vida no final da programação, tá bom? Silvia Venega, Deus abençoe minha irmã Maria, Deus abençoe também, Deus abençoe a todos que estão chegando aí, Deus abençoe o irmão Lucas, irmão Valdir, o irmão Val, a irmã Vânia, Deus abençoe também nosso irmão Antônio, Deus abençoe nosso irmão ali,
o pastor José Serafim, o irmão Nael, o irmão Massal, o irmão Leandro, Deus abençoe vocês, Deus abençoe aí também pastor Anésio, a irmã Juraci, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos nessa noite aí ao vivo com vocês para meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Esse programa que foi feito aqui com muito amor para que você possa estar entrando aí, se comunicando conosco, principalmente nós se comunicarmos junto com o Eterno, com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Estamos pelo YouTube, aí Eduardo do Souza Oficial, e também pelo TikTok, Presbítero Du. Deixei o link aí no Facebook para vocês que estão chegando aí. Também não dá para fazer pelo Facebook também, eu queria fazer nas 3 plataformas, porém, né, aqui a rede não dá para fazer nas 3, mas vamos fazendo em 2 aí, depois nós repostamos aquilo que está gravado, tá bom? Seja bem-vindo aí, Emerson Cunha, meu irmão, Pai Senhor Jesus, meu irmão, Deus abençoe tua vida, meu irmão. Também quem está conosco aí, né, José Júlio, Deus abençoe, meu irmão, vamos orar pela tua vida sim, tá? Vou colocar o teu nome na oração aqui, José Júlio, eu tenho certeza que Deus tem algo para fazer na sua vida, né, no seu casamento. Deus é aquele que restaura vidas, você crê nisso? Então você pode ter certeza que Deus ele vai restaurar a sua vida se você crer e confiar. Vou anotar teu nome aqui, meu irmão, vamos estar na oração pela tua vida, tá bom? Deus é poderoso, ele vai resgatar tudo aquilo que foi perdido. Muitas vezes, muitas coisas são perdidas por conta de muitas circunstâncias, porém Jesus é aquele que faz a obra por completo. Basta nós crermos e confiarmos, vivermos para ele, vivermos uma vida em prol ao reino de Deus. Estou anotando teu nome aqui, meu irmão. Vamos estar orando pela tua vida, tá bom? Não somente agora nessa noite, mas vou estar em oração por você. Deus abençoe grandemente você, toda a sua família aí, em nome de Jesus. Também o irmão Hermes pede oração aqui para a família. Vamos colocar aqui também o irmão Hermes na oração. Vamos estar orando sim, tá, irmão Emerson? E vamos continuar a oração, né, meus irmãos? Porque nós precisamos orar um pelos outros, né? Então, que nós possamos estar sempre ligados aí, conectados ao Senhor, porque você foi chamado para ser um intercessor, uma intercessora também. Então, também quem vai ligando aí, Jorge Ribeiro, Deus abençoe, meu irmão. Vamos estar orando pela tua vida também, tá, Jorge? Vamos aí orar pela tua vida também, que Deus possa fazer uma grande obra na vida de vocês. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje, uma palavra forte, viu, irmãos? Uma palavra forte que fala algo maravilhoso, né? Então, né, Itamara, vamos estar colocando aqui, tá, José? Vamos colocar aqui o nome da tua esposa aqui também, e o nome da tua família em oração, para que nós possamos estar orando pela tua vida, meu irmão. Deus tem uma grande obra para fazer. Fica firme com Jesus, porque ele tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida. Então, o tema de hoje que nós vamos falar aqui hoje é um tema muito importante, meus irmãos. O tema não é sobre parecer, mas é sobre morrer, tá bom? É Gálatas capítulo 2, nós vamos entrar na palavra daqui a pouquinho. Mas enquanto não chega a palavra, vamos aí adorar a Deus. Vamos aqui nessa noite prestar um culto a Deus. Porque nós não estamos aqui apenas para estar simplesmente fazendo uma live, um programa, não. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Quando você adora de verdade, o que acontece? O céu se move. Quando você adora, quando você vê o céu se abrindo sobre a sua vida. Então vamos adorar a Deus. Presta atenção nesse louvor. Eu tenho certeza que esse louvor ele fala muito ao nosso coração. Então vamos meditar um pouquinho na adoração agora. Medite na letra desse louvor. Vamos adorar junto comigo. Por quê? Porque Deus é poderoso. Mas antes de louvar, eu quero estar aqui, né, orando. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Ana Takato, Deus abençoe minha irmã em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a tua vida também. Então vamos aqui orar ao Senhor Jesus, agradecer a Ele por mais um dia que Ele concedeu, pela graça dEle, pelas bênçãos que Ele tem concedido, mesmo em meias provas, em meias lutas, em meias dificuldades, mas nós estamos aqui para glorificar o nome dEle, tá bom? Vamos adorar a Deus, mas antes vamos orar. Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai amado, Criador dos céus e da terra. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui nessa noite, ó Pai, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem preparado pela nossa vida, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem abençoado, ó Pai, todos os dias, desde o levantar até o deitar, ó Pai. Cada um dos meus irmãos, irmãs que aqui estão, ó Pai, nessa noite comigo, ó Pai, aqueles que vão de acompanhar também depois da programação, ó Pai. O Senhor vai visitando cada vida, cada família, cada lar, ó Pai. O Senhor conhece, meu Deus, a necessidade do teu servo, da tua serva, ó Pai. O Senhor conhece aquilo que cada um precisa, Pai, do socorro nesse momento.
Por isso eu peço que o Senhor vá entrando com providência, Pai. Que o Senhor vá entrando com providência, porque nós estamos aqui para adorar ao Senhor, meu Deus, em espírito e em verdade. E que a Tua palavra ela venha falar conosco nessa noite, Pai. Que a Tua palavra venha fluir livremente pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos aqui nessa noite, Pai, ser instrumento do Senhor, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa estar falando na boca, meu Deus, do Teu servo. E que o Teu servo possa transmitir a mensagem que seja do Teu reino, ó Pai. Pai querido, Pai amado, eu peço a Tua bênção, meu Deus, para aqueles que ouvem, ó Pai, aqueles que estão passando por uma prova nesse momento, porque o processo, meu Deus, pode ser doloroso, ó Pai, mas nós vamos entender a promessa lá no fim, ó Pai. O propósito vai ser entendido, porque a promessa, meu Deus, ela não morre, a promessa está de pé sobre a vida de cada um, meu Deus. E que nessa noite o Senhor venha trabalhar fortemente, ó Pai, naqueles que te buscam com verdadeira adoração, que nós possamos te adorar e que o Teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém, ou não, irmãos? Amém, é claro, né? Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe também o irmão Lourenço, lá na Água da Divisa. Deus abençoe também, né, na Areia Branca, né, o irmão Lourenço, a irmã Josefa. Deus abençoe a irmã Gelma Severino Martins, ali na Água da Divisa. Deus abençoe o irmão Bruno. Deus abençoe o irmão José Roberto. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe também cada um que vai entrando aí. Maria Iris, Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho vamos estar meditando na palavra de Deus, mas vamos adorar a Deus. Nosso propósito aqui é adoração, louvor e a palavra que é o principal, a palavra que fala conosco. Não é isso aí, irmão José Júlio? Vamos lá então adorar a Deus. Vamos lá para o louvor e já voltamos aí com a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui estou mais uma vez diante do teu altar. Sem máscara, sem esconder, só quero te encontrar. Tantas vozes ao redor tentam me distrair, mas meu coração clama, eu nasci pra te ouvir. Seja bem-vindo, Fábio. Aleluia. Nada vai me afastar. Aleluia. Nada vai nos afastar, Senhor. Nada vai me impedir. Incendeia Rosita, Condori, Deus abençoe minha irmã. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Deus, queima tudo em mim. Queima tudo em mim, Senhor. Não pertence a ti. José Júlio, Minas Gerais, meu irmão. Que benção, meu irmão. O namorado da minha filha também é de Minas, sabia? Aleluia. Um coração rendido a ti. Incendeia, incendeia, incendeia. Queremos mais de ti. Aleluia. Incendeia, Senhor. Incendeia o nosso coração. Nós queremos mais de ti, ó Pai. Tira de nós tudo aquilo que não presta, porque nós precisamos de ti, Senhor. Aleluia, Senhor, meu Deus. José Júlio, né? Mora onde? Em Patrocínio, Minas Gerais, meu irmão.
O namorado da minha filha é de Minas também, sabia? Ele está aqui na minha casa, ele é aí de Bambuí. Não sei se é perto da tua cidade aí, mas Minas é um estado muito grande, né? E ele mora aí na cidade de Bambuí ali, eu não sei, é próximo, deve ser próximo ali, né, a capital ali de Belo Horizonte, cerca de cento e poucos quilômetros de Belo Horizonte ali, né? Então, né, a sua esposa também está no estado de São Paulo, foi morar lá, e a família dela, né, tá numa situação, meu irmão, mas Deus, ele é contigo, meu irmão. Se você permanece fiel, Deus, ele continua sempre na sua vida, porque Jesus é maravilhoso, né? Então é maravilhoso a gente poder estar glorificando o nome do Senhor Jesus. Porque Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é majestoso. Meus irmãos, vamos entrar na palavra de Deus, mas vamos preparar aqui para a palavra com mais uma adoração. Eu vou colocar o tema aqui do título da mensagem e nós vamos adorar mais uma vez, e agora eu já entro na palavra de Deus em seguida, tá bom? Prepara aí. Gálatas capítulo 2, tá? Eu vou estar lendo alguns versículos, nós vamos compartilhar o todo de Gálatas 2. Então vem comigo, vamos aí meditar um pouquinho na palavra. Se você tem uma Bíblia aí, abre a palavra de Deus em Gálatas capítulo 2. Nós estamos seguindo uma série onde falamos de Gálatas capítulo 1. Hoje vamos falar de Gálatas capítulo 2. Então fique ligadinho aí, vamos adorar a Deus mais uma vez e daqui nós vamos para a palavra de Deus, porque a palavra ela vai falar ao nosso coração nessa noite. Se você crê, glorifica a Deus aí. Aleluia. O irmão Emerson está glorificando, né, irmão Emerson? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né, irmão? Aleluia, que maravilhoso, né? Então vamos lá, vamos aí, mais um momento de adoração e já voltamos agora com a palavra. Gálatas capítulo 2. Abra a palavra de Deus aí que nós vamos adorar a Deus. Eu aprendi a levantar as mãos, mas escondia o coração. Sabia as palavras certas pra dizer, mas não vivia rendição. Entre a multidão eu me perdi na aparência de quem cria, mas tua voz me chamou na cruz e a máscara caiu naquele dia. Quando olhei teu sangue derramado, meu orgulho não resistiu. Não é sobre parecer, é sobre morrer, pra que Cristo viva em mim. Não é sobre cantar, é me entregar, até não sobrar mais nada de mim. Eu fui crucificado contigo, Jesus. Agora vivo pela graça e pela cruz. Eu tentei Provar meu valor com minhas próprias mãos, mas a cruz me mostrou que a graça vence o coração. Não é religião, não é esforço, não é força pra mudar. É tua vida dentro de mim me ensinando a caminhar. Quando meu ego caiu, tua vida começou em mim. Não é sobre parecer, é sobre morrer, pra que Cristo viva em mim.
Espírito de Deus, que a minha vida seja a tua voz, que o meu coração pertença a ti. Eu não quero só te seguir, eu quero em ti existir. Que o velho homem fique na cruz e só permaneça Jesus. Não é sobre parecer, é sobre morrer, pra que Cristo viva em mim. Não é sobre cantar, é me entregar, até não sobrar mais nada de mim. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Minha vida agora é toda pra ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos para a palavra de Deus, eu tenho certeza que vai falar o nosso coração. É uma palavra forte, irmãos. Uma palavra que fala muito sobre o nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Então, nós temos que entender nosso relacionamento com o Senhor. É algo maravilhoso. A carta aos Gálatas é uma carta muito profunda, uma carta que nos leva realmente ao verdadeiro evangelho, uma carta muito profunda que vai nos corrigindo para que possamos ser aperfeiçoados conforme Deus quer. José, Júlio, Deus abençoe, meu irmão. Vamos ouvir a palavra. Creia, meu irmão, continue firme. O relacionamento com Deus é tudo que nós precisamos, meu irmão. Relacionamento íntimo com Deus. Não importa as circunstâncias, não importa as barreiras, não importa as lutas. O importante é permanecermos fiéis, não é mesmo? Então vamos para a palavra de Deus. Gálatas 2, versículo 16. A palavra de Deus, ela diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, esse é o texto básico que nós vamos usar aqui para Gálatas capítulo 2. Então vamos meditar um pouquinho, vamos ver o que Deus fala ao nosso coração nessa noite abençoada. Então, imagina alguém que passa anos, meus irmãos, aí frequentando uma igreja, cantando, participando, servindo, mas nunca experimentou realmente uma verdadeira transformação. Essa pessoa aprendeu a linguagem cristã, mas ela não morreu para si mesma. Gálatas 2, aqui que nós vamos estar meditando hoje, é o capítulo que destrói a religiosidade e revela o coração do evangelho, o evangelho genuíno. Aqui Paulo mostra para nós o quê? Que não basta estar perto do cristianismo, mas é preciso ser crucificado com Cristo. Isso que é o que faz diferença. O problema central aqui dos Gálatas, qual que era? Não era a imoralidade, mas a religiosidade. Eles eram um povo que cria em Jesus, porém eles dividiam a glória de Jesus com rituais religiosos, que ali eles estavam tentando impor para os Gálatas, para que eles pudessem servir a Deus de uma maneira a qual pudesse imputar a salvação algo a mais além da cruz. O legalismo é tão perigoso quanto o pecado aberto, meus irmãos. O legalismo religioso é tão perigoso quanto o pecado aberto. Por quê? Porque ele impede a pessoa de ver a sua necessidade da graça. Então nós vemos isso aqui através dessa carta aos Gálatas. Muitos querem Jesus como complemento, mas não como Senhor. Querem emoção, mas não querem rendição. Então essa é a palavra que Paulo fala para nós aqui em Gálatas. Então, Gálatas 2 nos revela o que? O ponto central.
ou Cristo vive em você, ou Cristo vive em mim, ou nós continuamos vivendo para nós mesmos. Então, o Evangelho não é sobre melhorar a sua vida antiga, mas é sobre morrer para ela. É sobre ver uma nova vida, novidade de vida, transformação. É algo novo, né? Então, por isso que o tema da mensagem hoje, o que é? Não é sobre parecer, mas é sobre morrer. É sobre nós entregarmos a nossa vida aí ao Senhor verdadeiramente. Então a carta aos Gálatas tem esse fundamento maravilhoso. Aqui no versículo 16 que nós lemos, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé. Se não fosse pelas obras de Cristo, meu irmão, minha irmã, nós não seríamos salvos. Por quê? Todos nós somos pecadores, somos falhos, não tem mérito nenhum na nossa salvação. Porém, como eu sempre falo, para você ser salvo é pela graça, mas para você ser discípulo tem um preço. Tem um preço que é o quê? É negar a mim mesmo, é pegar a cruz, é seguir Jesus todos os dias. Então o preço do nosso discipulado é esse. O da salvação não. Salvação é pura graça, é favor imerecido. Então, olha comigo, essa carta aos Gálatas, ela vai nos mostrar, o Evangelho não pode ser negociado. Do capítulo 2, versículo 1 ao 10, nós vamos ver o que? Paulo, ele vai fazer o que? Paulo retorna para Jerusalém ali. Eu vou estar fazendo um resumo para vocês, porque se eu for ler vai estender muito, tá bom? Então, aqui nesse contexto, Paulo está retornando para Jerusalém 14 anos depois. Quando ele foi chamado por Jesus, ele teve um tempo que ele se ausentou, porque ele foi até os discípulos, mas os discípulos ali, Pedro, Tiago, João, os demais, tiveram uma rejeição ali. Os discípulos de Jerusalém tiveram uma rejeição ali a Paulo. O que acontece? E aí nós vemos aqui que Paulo ele vai se ausentar por 14 anos. E ele teve ali uma cooperação com quem agora? Com Tito, um grego não circuncidado, como uma prova viva. Então, Paulo retorna para Jerusalém 14 anos depois, ele leva Tito, que era um grego ali, um homem que era da Grécia e não era circuncidado. E isso era uma prova viva ali para Paulo. Os falsos irmãos queriam o quê? Eles queriam escravizar os gentios, forçando eles a seguir os rituais judaicos, voltar à circuncisão, à guarda do sábado. Tudo aquilo que eles faziam de rituais, eles queriam acrescentar a graça de Cristo. E aqui nós vemos o quê? E o ser humano, meus irmãos, ele tem uma necessidade ali patológica de contribuir, entre aspas, para a sua própria salvação. E é isso aqui que Paulo vai combater. Por quê? Nós queremos colocar um tijolo na parede que Cristo já terminou. Muitas vezes nós vemos que Paulo ele é intransigente em relação a isso. Por quê? Se você exige uma regra como a circuncisão ou o código ali de vestimenta ou a guarda de sábado, né, para que alguém seja aceito por Deus, o que acontece? Você está dizendo que o sangue de Jesus não foi o suficiente, não foi o bastante. Então nós temos que entender aquilo que é a graça de Deus. A graça de Deus, ela nos cobre de todo o pecado. Paulo, ele sobe para Jerusalém e defende a mensagem da graça, meus irmãos. E ele não aceita pressão religiosa para acrescentar regras à salvação. Ele não aceita isso, por quê? Porque ele foi chamado pela graça. Um homem ali que era perseguidor da igreja, um homem que matava cristãos, um homem que entrava pelas casas, levava os cristãos ali presos e matava. Agora ele foi alcançado pela graça. Você muitas vezes está aí me ouvindo nessa noite. Muitas vezes você olha para o teu passado e você fala assim, quem era eu? Eu era uma pessoa cheia de pecado, cheia de falhas, cheia de defeito. Continuo tendo pecado, porém a graça de Jesus me cobriu, ela me salvou, ela me resgatou. E aí nós vemos a mudança realmente radical, que é quando nós aceitamos o Cristo. Então, sempre que algo é acrescentado ali, meus irmãos, né, ao Evangelho, né, a cruz deixa de ser suficiente. Se você acrescentar a salvação mais alguma coisa, a salvação pela cruz mais alguma coisa, mais o meu mérito, você está acrescentando algo errado. Então a salvação é pela graça. A graça de Deus não é a sua religiosidade que salva, não é a sua disciplina espiritual que salva, não é a sua moralidade que salva, mas é Cristo. Cristo que nos salva e nos purifica de todo o pecado. Isso que é maravilhoso pela graça de Deus. Então é isso que nós entendemos. Então, você está exausto, meu irmão, de tentar aí ser bom o suficiente para Deus? Porque muitas pessoas cobram você.
Muitas pessoas cobram a mim. Eles querem um padrão de santidade, muitas vezes, a qual, né, nós temos que entender que muitas vezes é um padrão religioso. É um padrão que muitas vezes faz o quê? Uma interferência até no casamento, no relacionamento. Porque as pessoas querem cobrar uma coisa que realmente está acrescentando algo ao Evangelho. Se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Porém, né, se você está exausto, tentar ser suficiente para Deus, bom o suficiente para Deus, se a sua bondade ali, ela pudesse te salvar, a cruz teria sido um desperdício de sangue de Jesus. Por quê? Porque ali tudo que ele fez seria em vão, mas nós fomos salvos por quê? Porque Jesus, ele derramou o seu sangue. Aqui nós vemos que eles estavam discutindo com Paulo, com os discípulos, para que eles pudessem praticar a circuncisão, e Tito não era circuncidado. Aqui nós vemos que ali tinha rituais que eles estavam tentando empregar, que era da lei ali mosaica, a qual quando Jesus vem, essa lei, ela não serve mais. Por quê? Porque a lei serviu para nós como tutor. Ela guardou o povo até que chegasse a plenitude, chegasse o Cristo, chegasse aquele que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos aqui, nós temos que entender o perigo da hipocrisia. Do versículo 11 ao 14, meus irmãos, nós vemos o quê? Né? Olha aqui, a hipocrisia espiritual de Pedro. O apóstolo Pedro, sim, o apóstolo Pedro aqui nesse momento, ele vai mostrar aqui uma hipocrisia terrível. Né? Paulo confronta Pedro. Pedro agia diferente dependendo das pessoas. Quando estava um povo religioso ali, Pedro tentou agir diferente, mas quando ele estava com o povo gentil, o que acontece? Eles se comportavam de uma maneira diferente, agora chegou um povo ali, ele começa a se comportar de uma maneira ali que quer agradar aquele povo ali e não ser mal visto pelo religioso. E muitas vezes as pessoas são assim. Esses versículos eu vou ler para nós. Diz assim, verso 11: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando-se e apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Então olha que coisa interessante, né? Pedro, que estava ali com os gentios, ele comia à mesa com aquele povo, porque ele tinha olhado para aquele povo, ele viu que Cristo estava com eles, que ali havia cristãos verdadeiros. Mas quando chega alguém da parte de Tiago, o que Pedro faz? Ele começa a se retirar, ele começa a se ausentar, ele começa a ficar com medo de ser repreendido pelo povo que veio lá da parte de Tiago. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas querem colocar um fardo religioso em nós. Muitas vezes a pessoa quer colocar um padrão religioso em nós, e isso atrapalha todos os relacionamentos da vida. É no casamento, é no trabalho, é em todo sentido da vida. Por quê? A religiosidade muitas vezes vira uma hipocrisia. E a hipocrisia vai fazer o quê? Vai fazer com que as pessoas, elas realmente querem viver uma máscara, querem viver aquilo que realmente é como se fosse um teatro. Quando ela está perto, ela se comporta de um jeito, quando ela está ausente, ela se comporta de outro. E não é isso que Deus quer de nós, né? Nós vemos aqui, então, nesse momento, a hipocrisia de Pedro. Mas isso revela algo muito profundo para nós, que é possível ser líder e ainda viver de aparência. Você conhece líderes que vivem de aparência? Tenho certeza que conhece, porque eu também conheço. Então nós temos que lutar contra isso. Então Deus não quer performance espiritual, Ele quer verdade do coração, Ele quer a verdade do coração nosso. Ele não quer hipocrisia, mas Ele quer sinceridade, meus irmãos. O Evangelho realmente cria autenticidade, porque ele tira a necessidade de impressionar. Você não precisa impressionar ninguém. Por quê? Porque você precisa realmente glorificar o nome de Deus com a sua vida. Seja sim um cristão verdadeiro. Cuidado com a religiosidade, porque essa carta que vai combater muito isso. Pedro aqui comia com gentios, ele tinha liberdade com gentios, mas quando chegaram os judeus legalistas, que era da parte de Tiago, o que ele fez? Ele se afastou por medo, ou seja, por que eles iam falar de Pedro? O que eles iam falar de Pedro estar comendo com um povo que não era de Israel, que não era que não era judeu, que era gentil? O que eles iam falar, né? Este é um dos momentos mais tensos do Novo Testamento, sabia? Porque Paulo, ele repreende Pedro na cara. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo repreendendo Pedro aqui na cara. Por quê? Porque o pecado de Pedro não foi uma queda moral clássica, como o adultério ou outras coisas que a gente vê assim, mas foi o medo dos homens. O medo dos homens, o medo dos religiosos, o medo daqueles que eram legalistas.
Como que eles vão ver a minha imagem? Será que eles vão falar que eu estava ali com o povo gentil, aquele povo que não se converteu ao judaísmo, que agora está ali? Será que eles vão falar de mim? Então o medo dos religiosos, o medo da aparência, o medo de perder ali realmente o status muitas vezes, né? Então Pedro sabia a verdade, mas ele encenou uma mentira para manter o quê? A sua reputação. Muitos são assim. Muitos estão encenando aí um teatro para poder realmente querer manter a sua reputação. Então, Paulo ele confronta aqui Pedro na cara. É algo maravilhoso. Por quê? Mas olha o verso 14. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, ele fala assim: somos nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então, olha que Paulo fala com Pedro, que é algo forte, é algo maravilhoso, né? Então, muitos deixam de vir a Cristo, por quê? Porque acham que a igreja é um teatro de pessoas realmente perfeitas. E a igreja não é pessoas perfeitas, é pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, que estão em busca de santificação. Mas é lógico que vai ter o joio, vai ter o trigo, vai ter o bode, vai ter a ovelha. Mas você tem que ser diferente, eu tenho que ser diferente. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ser diferente. Por quê? Porque é o que Deus pede para nós. Aleluia. Então, meus irmãos, dentro da igreja é uma pessoa, fora dela é outra, mas aparência sem transformação. Isso aí vai gerar o quê? Vai gerar condenação. Aparência sem transformação gera condenação. Guarda isso no teu coração, nós precisamos entender isso. Júnior, Deus abençoe meu irmão em nome de Jesus. Então, que nós possamos estar realmente ligadinhos na palavra de Deus. A graça, meus irmãos, ela revela o que para nós? Ela revela que você e eu, né, quem somos nós? Porque a graça ela vai mostrando para nós, né, quem que somos nós quando ninguém está olhando. Porque quando nós estamos ali sozinhos, como que você se comporta diante de pessoas que estão à sua volta todos os dias? Como se comporta na igreja? Como você está sozinho? Como que é o seu comportamento? Então a graça revela quem você é quando ninguém está olhando. Então isso é maravilhoso, né? Então quem que é você quando os religiosos aí estão te olhando? Quem é você? Né? Você prefere a reprovação? Aliás, você prefere a aprovação dos homens ou você prefere a aprovação de Deus que vive para todo sempre? Aleluia. Então nós temos que entender isso. Mas aqui nós vemos agora, aqui a justificação é pela fé, do versículo 15 ao 19. Do versículo 15 ao 19, nós vemos isso principalmente no versículo 16, que nós lemos no começo. Paulo fala assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas justificado, né, pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Ninguém é justificado por obras. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Você pode guardar os 10 mandamentos? Duvido você conseguir guardar. Eu duvido você falar assim: eu guardo os 10 mandamentos. Não tem como. Por quê? A palavra de Deus fala: não matarás, ou seja, não assassinarás, não adulterarás, não fala falso contra teu irmão, né? Não perjurarás, né? Então ali fala assim, né? Ama teu irmão, né? Como a ti mesmo, né? Você não pode. Então você olha para os 10 mandamentos, a palavra de Deus agora, Jesus ele fala assim: se você olhar para uma mulher com olhar impuro, você já adulterou com ela. Se você odiar o seu irmão, você já é um homicida. Então você começa a ver que esse cumprimento para nós, meus irmãos, você não consegue cumprir e ser salvo por isso. Por quê? Porque nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. Porém, a graça de Deus, ela nos cobre de todo o pecado. Então, a lei, ela funciona como um espelho para nós. Ela mostra o seu rosto ali e mostra que o seu rosto está sujo. Então, né, mas o espelho não tem poder para lavar o seu rosto. Ela mostra a sujeira do teu rosto. A lei é assim, ela mostra o nosso pecado, porém ela não tem capacidade de purificar o nosso pecado. É como um espelho. Paulo diz que morreu para a lei. Ele morreu para a lei. Por quê? Porque ele entregou a vida àquele que tem todo o poder, que tem a graça salvadora, aleluia. Então Paulo diz que ele morreu para a lei. Isso significa o quê? Que ele parou de tentar
usar os 10 mandamentos como uma escada para o céu, para a eternidade. Não tem como você cumprir aquilo se você não estiver em Cristo Jesus. Ele pagou o preço. Porém, você pode tentar e você não consegue. Mas você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é transformado. Você é regenerado. Você é redimido. Então você vive para Cristo. Então Paulo entendeu o quê? Que a lei serve para nos levar ao desespero, meu irmão. Por quê? E o desespero nos leva a Cristo. Paulo está mostrando que a lei ela apontava que nós somos imundos, pecadores, cheios de falhas, mas agora está apontando para Jesus. A lei ela aponta para Cristo, para mostrar quem somos de verdade. A religião, meus irmãos, é o homem buscando a Deus através das regras, mas o cristianismo é Deus buscando o homem através de um sacrifício, o sacrifício de Jesus. Isso que é maravilhoso, né? Então Martim Lutero, que ali foi aquele que trouxe ali o protestantismo, ele dizia que esse versículo é o coração do evangelho. Por quê? Porque nós não somos salvos pelas obras da lei, mas pela graça de Deus. Isso é maravilhoso, né? Não somos aceitos a Deus porque fazemos coisas boas, mas porque Cristo fez por nós o sacrifício. Por isso nós somos aceitos. A religião diz, eu obedeço, portanto sou aceito. Mas o evangelho diz, eu sou aceito, portanto eu obedeço. Aí você vê o inverso. O evangelho é isso, meus irmãos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, você confia mais no que você faz ou para aliás, você confia mais no que você faz para Deus ou no que Deus fez por você? Fala para mim. O que você confia mais? Naquilo que você está fazendo para Deus ou naquilo que ele fez por você? De enviar o Filho, aquele que é aquele Jesus maravilhoso que deu a vida por mim e por você. Então, né, quem tenta salvar sozinho rejeita a cruz, meus irmãos. Aquele que tenta salvar sozinho está rejeitando a cruz. Porque a cruz foi o preço pago para a redenção do nosso pecado. Isso é maravilhoso. Isso é poderoso, né? Então, Paulo está mostrando para nós coisas maravilhosas aqui. No versículo 20, a palavra de Deus diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que palavra forte é essa? Palavra poderosa, palavra maravilhosa. Aqui está a essência do cristianismo, meus irmãos. Então, a essência do cristianismo está aqui. Por quê? Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, aqui é a essência do cristianismo. Por quê? Porque o ego morre, Cristo vive e a vida muda. A vida é transformada. Isso é maravilhoso, né? Então, o clímax do capítulo aqui, 2, é o quê? É o clímax da vida. Por quê? A vida agora entregue a Jesus, porque já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Então, o termo crucificado com Cristo aqui é importante a gente entender, porque aqui no grego ele indica o quê? Indica um evento passado com efeitos contínuos. Então, essa palavra crucificado com Cristo, ela indica o quê? Ela indica um evento passado, mas com efeitos contínuos em nossa vida. Isso é maravilhoso. Não é uma metáfora poética que Paulo está falando, não. Mas é uma transformação, é uma transferência de identidade. A identidade de Cristo sendo transferida a nós agora. Isso é maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na cruz houve uma troca. Cristo levou a sua vida suja e te deu a vida perfeita dele. Imagina isso, né? E o eu, ali o ego, que buscava a glória própria, foi executada. Agora, quando Deus olha para você, ele vê a perfeição do Filho. Ele vê a perfeição do Filho em você. Então, evangelizar não é convidar alguém para mudar de hábitos, mas é convidar alguém para mudar de dono. Então guarda isso no teu coração. Evangelizar uma pessoa não é convidar a pessoa para mudar os hábitos dela, mas é convidar uma pessoa para mudar de dono. Não eu sou mais o dono da minha vida, mas o dono da minha vida agora é o Senhor. É Ele. Cristo não apenas nos salva, mas Ele se torna a nossa vida agora. Isso que é maravilhoso, né? Ele não apenas nos salva, mas Ele se torna a nossa vida. Você pode crer nisso.
O evangelho não é emoção momentânea, qual você sente ali no momento do culto, não. O evangelho é a morte diária do eu, do ego, do orgulho, da soberba. Isso que é o verdadeiro evangelho, meus irmãos. Isso é poderoso, aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Então, Cristo vive em você? Essa é a pergunta que eu te faço. Cristo vive em você ou você ainda vive para si mesmo? Né? Isso que nós temos que refletir um pouquinho. O maior milagre não é Deus mudar as circunstâncias nossas, mas é Cristo viver em nós. É Cristo viver em nós. Esse é o maior milagre. E se você tem Cristo vivendo em você, você vai entender o propósito verdadeiro da vida. O processo que você está passando hoje, você vai entender ali amanhã o propósito. Por quê? Porque Deus está te moldando, Deus está te lapidando. Ele está transformando a sua vida, o teu ser, o interior. Aleluia. Então, se eu abrir o teu coração, vamos supor aí que Deus abre o teu coração hoje. Quem que ele vai encontrar no trono? Né? Você ou Jesus? Vamos supor que Deus agora chega aqui e fala, ó meu filho, eu vou abrir o teu coração. Deixa eu ver o que tem aí dentro. Se é realmente quem está sentado no trono do teu coração. É você ou é Jesus? Tomara que seja Jesus. Porque Jesus, ele quer o trono. Ele quer estar no trono e quer que você esteja com ele ali. Ele quer que você realmente adore ele de verdade. Que você esteja realmente confiando nele de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Que você seja um verdadeiro adorador. Aleluia. Então, no versículo 21, a palavra de Deus fala aqui que né, nós não podemos anular a graça. Olha o versículo 21, que é o versículo final. Não anula a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, será que Cristo morreu em vão? Será que eu tenho que ter obras para ser salvo? Não, nós temos obras porque nós somos salvos, é diferente. Paulo termina dizendo, não anula a graça. Quando tentamos nos justificar, nós anulamos a cruz. Nós diminuímos o sacrifício e nós também voltamos à religiosidade, meus irmãos. Entenda isso. Né? Paulo está repreendendo aqui o povo que veio aqui da parte de Pedro agora, querendo impor ali, né, a parte dos judeus, na verdade, querendo impor um certo legalismo religioso. Então nós vemos o quê? Que Paulo está mostrando aqui que se a justiça vem pelo esforço humano, Cristo morreu em vão. Se a justiça vem pelo esforço humano, realmente Cristo morreu em vão. Eu tenho certeza que não foi isso, né? Então esta é a frase mais ofensiva para o religioso e mais doce para o pecador. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se você acha que a sua caridade, o seu batismo ou a sua frequência na igreja te tornam mais salvo, mais santo, você está realmente insultando o sofrimento de Jesus no Calvário. Por quê? Tem gente que fala assim, eu fui batizado, já sou salvo. Meu irmão, o batismo, na verdade, é quando você realmente morre para o mundo, morre para si mesmo, entrega a sua vida para Jesus. O batismo na água é uma consequência daquilo que está dentro de você já. É de uma mudança de comportamento, de caráter, de conduta. Não é uma mudança de religião, mas é uma mudança realmente de vida. Uma vida transformada pelo Senhor. Anular a graça é tentar pagar a dívida que já foi dada ali na cruz do Calvário por um valor infinito. Então isso é anular a graça de Deus. Então isso é maravilhoso, meus irmãos. Entenda isso aí. Porque se você entender a graça do Evangelho, você vai se tornar uma pessoa realmente transformada por Cristo, né? Aceitar a Cristo é admitir falência total. É falar que eu não tenho condição de mim mesmo de salvar, mas eu preciso de Cristo. Por quê? Porque Ele pagou o preço. Eu realmente tenho que dizer, eu paguei nada, mas devo tudo e aceito perdão. Eu não paguei nada, eu devo tudo e eu aceito perdão. Isso é maravilhoso, né? A cruz é suficiente. Jesus é suficiente. Agora, a partir daí, eu tenho que andar em novidade de vida. Eu tenho que ser transformado. Mas ser religioso é algo que Paulo estava mostrando aqui, que não pode realmente querer ser uma pessoa que esteja em Cristo Jesus sendo religioso. Por quê? Porque tudo é graça, do começo ao fim. Tudo é pela graça, do começo ao fim. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós temos que entender isso, né? Então, você vai continuar tentando pagar a conta que Jesus já quitou, já liquidou pelo seu próprio sangue, ou você vai se render a Ele?
Essa é a pergunta que eu te faço aqui nessa noite. Então vem comigo, vamos aí realmente entender que Jesus, ele é todo poderoso, ele pagou o preço por nossos pecados. Isso é maravilhoso, né? Deixa eu te contar uma história aqui. Certa vez um homem que tinha muitos problemas com a sua personalidade. Um homem que era uma pessoa de dupla personalidade. Porém, certa vez ele comprou uma máscara e colocou uma máscara ali perfeita. Ele sorria, né, a máscara que eu falo aqui de caráter. Ele sorria, cumprimentava, parecia bem, mas por dentro ele estava ferido. Ele usava aquela máscara todos os dias, até ele esquecer quem realmente ele era. Olha a hipocrisia como que era, meus irmãos. As pessoas o elogiavam e falavam, você está bem? Você está muito bem. Eles na verdade falavam, você está bem, como que você está bem, né? Mas um dia ele encontrou o médico que disse, você não precisa de máscara, precisa de cura. Então aquele homem precisava de cura. E o homem respondeu, mas todos gostam da minha aparência, todos gostam do meu jeito de ser. E nós vemos que o médico disse a ele algo tremendo, a aparência não cura, né? Então assim é a religiosidade. Ele coloca as máscaras, mas o evangelho remove a máscara e cura o coração. Isso que é o poder do evangelho, remover as máscaras da religiosidade e curar o coração arrependido, quebrantado, né? Então, Gálatas capítulo 2 está dizendo para nós, pare de fingir, morra para si mesmo, deixe Cristo viver em você. É o que Paulo está falando aqui através dos Gálatas capítulo 2. Né? Então, agora é a hora da verdade. Deus ele nos convida a abandonar as muletas religiosas para vivermos o evangelho verdadeiro. Aos bonzinhos nós dizemos o quê? Deixem de confiar na sua moralidade. Ela é um trapo de imundícia diante da santidade de Deus. Aqueles que estão cansados, aqueles que estão aí abatidos, deixe de carregar peso, tentar agradar a todos, agradar aos homens. Pare de carregar o fardo da religiosidade. O único que você precisa agradar, já disse, está consumado, tetelestai. Na cruz ele já disse, está consumado. E aqueles que são mascarados, que vivem nesse fingimento, tirem as máscaras hoje, porque Deus ele não cura máscaras, ele cura pessoas reais que admitem que estão mortas e precisam dele, que precisam se confessar diante dele e se render diante dele. Então pare de viver com máscara, mas viva realmente para Cristo. Renda-se à cruz, deixe Cristo viver em você. Então essa é a mensagem de Paulo aqui em Gálatas capítulo 2. Então esse é o recado de Paulo para nós. Não vivamos mais de religiosidade, mas vamos viver realmente o cristianismo puro e verdadeiro, meus irmãos. Mas, como eu disse, nós para sermos salvos é pela graça. Aqui nesse momento, em Gálatas 2, aqueles judaizantes estavam tentando impor ali as obras da lei. Circuncisão, guarda de sábado, as roupas, as vestimentas. A religiosidade estava aqui, a hipocrisia religiosa. Por quê? Eles colocavam aquilo e eram aparentemente cristãos. Porém, Paulo está falando, não. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Não é Jesus mais alguma coisa, é somente Jesus. Mas, como eu digo, para ser discípulo tem que ter um preço. Mas para ser salvo, não. Salvo é pela graça. A graça de Cristo, mas para ser discípulo nós temos que pagar um preço, que é o preço de seguir Jesus, negar nós mesmos, pegar nossa cruz e caminhar com Ele, porque Ele sim, Ele vai nos conduzir à eternidade. E não importa o que você está passando, não importa aquilo que você está passando, mas é necessário você entender aquilo que Paulo está dizendo. Por quê? Porque ele diz aqui, porque já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a mensagem para o teu coração. Não viva mais você, viva Cristo, viva o Senhor. Você vai ver que a tua vida vai ser restaurada, o teu relacionamento vai ser restaurado. Tudo aquilo que precisa vai ser transformado. Por quê? Porque a partir do momento que você viver, não mais você, mas Cristo vivendo em você, você vai ser uma pessoa transformada. E aquele momento vai ser histórico na sua vida. Porque as pessoas vão te olhar de uma maneira diferente. Elas vão te ver de uma maneira totalmente diferente. E aí você vai entender que Deus vai trazer pessoas para perto de você, que
você nem imaginava, porque Ele é na nossa vida. E a luz, ela atrai. As trevas espantam, mas a luz, ela atrai. Ela atrai porque ela nos leva realmente para perto de Deus. Aleluia. E essa luz chama-se Jesus. Então, que nós possamos entender o propósito de Deus. Então, que nessa noite você reflita nesse capítulo 2 da carta aos Gálatas. E no próximo programa, vamos para o capítulo 3 das cartas aos Gálatas. Que Deus está falando conosco fortemente aqui. Pelo menos comigo está falando muito. Espero que esteja falando com você também. Você que vai acompanhar depois essa programação aqui, que você possa estar entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Saia do legalismo, mas viva a liberdade em Cristo Jesus. Não a libertinagem, mas viva realmente em Cristo Jesus o evangelho genuíno, que é isso que Paulo está mostrando para nós aqui. Então vamos adorar a Deus e voltamos com mais uma palavra de oração para a sua vida. Vamos orar daqui a pouquinho. Eu quero orar pela tua vida, orar por todas as pessoas que me pediram oração aqui, né? O José ali, também para Itamara, também para o nosso irmão Emerson, para todos os irmãos que estão ligadinhos aí, né? Vamos estar orando pela vida de vocês, vamos estar orando pela vida do nosso irmão Val, pro irmão Lucas, irmão Valdir, irmã Maria, nossos irmãos em Cristo Jesus. Vamos estar orando por todos vocês aí, tá bom? Então vamos adorar a Deus, meus irmãos, e já voltamos aqui com a palavra da oração final, tá bom? Deus abençoe sua vida e vamos aí louvar a Deus. Aleluia. Antes que o mundo existisse, tua glória já reinava. Do trono eterno fizeste a criação ser encantada. Os céus declaram tua grandeza, a terra canta teu poder. E mesmo sendo tão sublime, decidiste me escolher. Quem se compara a ti, Senhor? Nenhum outro é como tu. Teu nome é majestade eterna, teu reino nunca terá fim. Tu és digno para sempre, digno de honra, glória e louvor. Toda adoração pertence a ti, Cordeiro Santo, meu Redentor. Tu és digno para sempre, digno das vozes e do coração. Toda a criação se rende a ti. Tu és digno de toda adoração. Aleluia, tu és digno de toda adoração. Somente o Senhor é digno de toda adoração, né? Kevin, tava conversando aqui com o José Júlio aqui, Kevin, ele é de Minas Gerais também. É lá de Minas, né? Então, não é pertinho porque Minas é muito grande, né? Mas é lá de Minas, né? Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus. Também a Samanta, o Juninho, Deus abençoe. O irmão Rodrigo, né? Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais uma palavra, uma noite abençoada. Que Deus possa estar abençoando seus caminhos. Deus entre com providência naquilo que você precisa. Mas, como diz Paulo, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
que Cristo viva em você, que você seja transformado pelo poder do Evangelho verdadeiro. Aleluia. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, vamos aqui orar, vamos pedir aqui por aqueles irmãos que estão passando por essas lutas. Também oro pela vida da Jucimara, Deus abençoe a Jucimara. Também pela vida da Cristina também, Deus abençoe. Pelos meus familiares, né? Vamos estar orando, vamos estar buscando a face do Senhor em oração. Senhor, meu Deus, Pai Santo, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai. Palavra poderosa, Pai, que nos mostra, Pai, que nós não somos salvos pelo mérito da lei, Pai, mas somos salvos pela graça do Senhor, que vem do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, que assim o Senhor vem nos ensinar, Papai, a viver, mas não nós mesmos, mas o Senhor vivendo em nós, ó Pai. Que nós possamos andar, meu Deus, conforme o Senhor pede. Pai querido, Pai amado, nesse momento de oração, eu venho pedir pela vida aqui, meu Deus, do José Júlio, Pai, que o Senhor vai abençoando a vida dele, Pai. Repreende todo o laço, Pai, tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra a vida dele, contra a esposa dele, a Itamara, Pai. Que o Senhor vai abençoando, vai quebrando as correntes, vai quebrando todo jugo, Pai, religioso, quebra todo mal, Pai, põe por terra, em nome de Jesus eu repreendo, Pai, toda ação maligna naquela família, Pai. Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai abençoando a vida do nosso irmão Emerson, Pai, vai agindo na vida dele poderosamente, na família dele, Pai, vai agindo com grande poder na vida dos nossos irmãos que estão, meu Deus, aí, meu Deus, em busca da Tua presença. Pai querido, eu peço, meu Deus, pela vida da Samanta, pela vida do Juninho, Pai, pela vida do Val, da Vânia, Pai, pela vida, meu Deus, do irmão Rodrigo, Pai, da Roberta, Pai, eu peço pela vida da Jucimara, eu peço, meu Deus, pela vida da Cristina, Papai, em nome de Jesus, ó Pai, pelos meus vizinhos aqui, meu Deus, que vai abençoando a vida de cada um, ó Pai, abençoa a minha vizinhança, vai guardando, protegendo, ó Pai, o Senhor vai trazendo a paz, meu Deus, em cada vida, Pai, em nome de Jesus, e assim, meu Deus, o Senhor vai operando, Pai, nos meus familiares, ó Pai, familiar da minha esposa também, vai agindo também, meu Deus, na vida da minha esposa, dos meus filhos, ó Pai, vai abençoando a vida do Kevin, ó Pai, a família dele, ó Pai, abençoa também, ó Pai, abençoa também, meu Deus, aqueles que fazem parte, meu Deus, da igreja do Senhor, ó Pai, vai abençoando cada irmão e irmã em Cristo Jesus, aqueles que estão passando por um processo doloroso, que o Senhor vai entrando com cura, com providência, com transformação, Pai, com salvação. Pai querido, pela vida da Solange também, que o Senhor vai abençoando aquela irmã, Pai, dá força a ela para ela vencer as tempestades da vida, Pai, que o Senhor possa estar operando na vida dela para que ela possa estar, meu Deus, clamando ao Senhor, Pai, que ela possa estar buscando a Tua face, a Tua presença. Assim nós clamamos pela vida do irmão Leandro, Pai, pelo do pastor Anésio, da irmã Juracia, Pai, pela vida do pastor Serafim também, pela vida, meu Deus, da irmã Benedita, de toda a família deles, Papai, vai abençoando, Pai, pela graça, meu Deus, abençoa a vida do irmão Eduardo Honório, abençoa também, meu Deus, a vida do irmão Aparecido, abençoa a família, meu Deus, dele, a família do irmão Eduardo Honório, o Alberto, meu Deus, vai abençoando também, a Pai Jaqueline, vai entrando com providência, meu Deus, a vida de cada irmão, Pai, a irmã Damares, Papai, vai abençoando também, meu Deus, a irmã Margarida, vai abençoando a irmã Naíra, Pai, vai abençoando a irmã Nina, Pai, vai abençoando todos esses meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aqueles que estão na comunhão conosco, Pai, também aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, aonde estiver, meu Deus, um justo clamando ao Senhor nessa noite, Pai, que o Senhor vai manifestando a glória, Pai, e aqueles pedidos que eles estão sendo feitos, Pai, que o Senhor venha atender, Pai, que o Teu nome seja glorificado, exaltado e adorado, Pai. Assim eu peço a cada um, meu Deus, que o Senhor vai abençoando, dando uma noite de sono abençoada, Pai. Tira toda a inquietude do coração, tira todo o mal, Pai. A nossa irmã Maria das Graças Souza, lá em Feira Santana, Bahia, vai abençoando a vida dela também, meu Deus, a Zuleika também, meu Deus, para a filha dela, Pai, a família dela. O Senhor vai abençoando poderosamente, Pai, em nome de Jesus. E assim, meu Deus, entrego tudo em Tuas mãos. Nós possamos ter uma quinta-feira abençoada, meu Deus, uma noite de sono abençoada. E que o Senhor venha nos guardar de todo mal. E que o amanhecer seja para glorificar Teu santo nome. É o que eu te peço e eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma noite aqui, terminando a programação Vivendo pela Fé. Muito obrigado por você que me acompanhou aí por um período. Muito obrigado por você que vai acompanhar depois. Você sinta-se abraçado por Jesus, que o grande amor de Deus, a graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce e meiga consolação do Espírito Santo esteja na sua vida e todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e que tenha uma noite abençoada aí em nome de Jesus.